Olá, turma, como vão? Espero que todos bem. Esse vídeo é para tratar do nome empresarial, mais especificamente do conflito entre nomes, da colidência entre nomes, de como se trata e se resolve daquelas situações em que possa haver confusão entre nomes empresariais. E para tratar do assunto, eu vou percorrer o seguinte caminho. Primeiro eu vou falar da proteção, qual é o fundamento da proteção que o nome recebe, o âmbito territorial desta proteção, em que consiste tal proteção, né? Quando você fala que o nome é protegido, o que isso quer dizer na prática? E como se resolvem as hipóteses de conflitos entre nomes. Então, esse é o caminho que nós vamos trilhar para, ao final, nós apresentarmos alguns conflitos reais que foram tratados pelo DREI, para então a gente ver se a noção do conflito e os critérios de solução já estão um pouco fixados, digamos assim. Então vamos lá, vamos começar a falar então primeiro sobre a proteção. Qual que é a legislação que a gente usa aqui? Código Civil, eventualmente a Lei 8.934, o Decreto 1.800 de 1996 e a Instrução Normativa 81 do DREI, já atualizada no nosso caso aqui pelo menos até 2022, a última alteração que a Instrução Normativa sofreu. E se você for procurar nesses diplomas legislativos, eles dirão que o nome empresarial é protegido e dirão que esta proteção decorre do registro. Então vejam, do registro do empresário, né, do arquivamento da sua situação de empresário, se for pessoa natural, do empresário individual, se for pessoa jurídica, da pessoa jurídica, disso decorre a proteção do nome daquele empresário. Qual é o âmbito territorial dessa proteção? O nome empresarial é protegido no âmbito de atuação da junta comercial respectiva. Então, se você é um empresário registrado na junta comercial do estado de Minas Gerais, a proteção ao seu nome ali registrado se dará no território do estado de Minas Gerais e assim por diante para as outras juntas comerciais. Ah, Cláudio, mas eu queria uma proteção não só no meu estado, mas em outros estados. Então você tem duas alternativas. Se você opera por meio de filial na junta comercial de outro estado onde a filial está registrada, a proteção também ocorrerá, decorrerá desse registro. Ah, não tenho filial nos outros estados. É possível o arquivamento apenas do nome para a hipótese de proteção. Talvez você pense, não, mas que procedimento complicado, né? Tem que ficar arquivando em outras juntas comerciais. Esse é o procedimento de proteção do nome empresarial, se você quiser uma proteção, um âmbito territorial de proteção maior do que o mero estado. Mas essa proteção que vai valer, vai se estabelecer nesse âmbito territorial, decorre do registro. O Código Civil vai mencionar no seu artigo 1166 a inscrição do empresário ou dos atos constitutivos das pessoas jurídicas ou as respectivas averbações no registro próprio asseguram o uso exclusivo do nome nos limites do respectivo estado. Parágrafo único. O uso previsto nesse artigo estender-se-á a todo o território nacional se registrado na forma da lei especial. E o decreto 1800 vai dizer o seguinte: o arquivamento do instrumento de empresário individual, do ato constitutivo de sociedade empresária ou de alterações desses atos que impliquem mudança de nome automaticamente conferem proteção ao nome empresarial
a cargo das juntas comerciais. Parágrafo 1º. A proteção ao nome empresarial circunscreve-se à unidade federativa de jurisdição da junta comercial que procedeu ao arquivamento de que trata o caput desse artigo. Parágrafo 2º. A proteção ao nome empresarial poderá ser estendida a outras unidades federativas a requerimento da empresa interessada. Então nós temos uma proteção prevista em lei e que decorre do registro e que incide sobre o território da junta comercial ou das juntas comerciais respectivas. Agora, em que consiste essa proteção? Essa proteção consiste na vedação de que outros nomes que possam causar confusão com o nome já registrado possam ser registrados. Em outras palavras, a proteção significa que um novo nome de uma nova pessoa empresária não poderá colidir com um nome que já esteja registrado, mas vejam, no âmbito daquela junta comercial. Contudo, para entender melhor o que seja colidência, nós temos que lançar mão de alguns conceitos, principalmente os conceitos de identidade e semelhança. Por quê? Porque tradicionalmente se entendia que havia conflito entre nomes se fossem idênticos ou semelhantes. Vamos entender então do que se trata. Nome idêntico é aquele que tem a mesma redação do outro com o qual se compara. E por ter a mesma grafia, tem também a mesma sonoridade e, consequentemente, é idêntico. É o que nós chamamos de nomes homógrafos. Se escrevem da mesma forma e, portanto, se pronunciam da mesma forma e, obviamente, são objeto de confusão. A outra hipótese de colidência ou conflito é o que nós chamamos de semelhança. Nomes semelhantes não são homógrafos, não são idênticos, mas a sua grafia tem tal semelhança que pode resultar em confusão. Não é um nome exatamente igual, mas é um nome que no contexto gera uma confusão e pode, por isso mesmo, prejudicar o titular do nome empresarial. Originalmente, ou melhor, na vigência da legislação anterior, a junta comercial impedia o registro de idênticos ou semelhantes. Permita-me aqui um esclarecimento. Na prática, na verdade, você faz uma consulta de viabilidade do nome que você quer colocar na sua pessoa jurídica ou que você quer assumir como empresário. E aí você faz essa busca que é gratuita no banco de dados da junta comercial e ela vai te dizer se aquele nome já existe, né? se já existe um conflito ali. Mas antes, o que havia era uma vedação ao registro de nome que fosse idêntico ou semelhante a outro já existente. E essa vedação, hoje, não abrange mais os nomes semelhantes. O próprio artigo 23 da Instrução Normativa 81, na redação atual, diz o seguinte: observado o princípio da novidade, a junta comercial não arquivará atos com nome empresarial idêntico a outro já registrado. Percebam que na vigência da redação anterior, ou seja, de antes de 2021, a junta comercial não deveria aceitar nem o registro de nome empresarial idêntico e nem de nome semelhante. Hoje, o movimento legislativo foi no sentido de
ser mais tolerante com um pouco de similaridade a ponto de que se autoriza, não, minto, de que não se veda o registro de nomes semelhantes. O que isso significa na prática? Que o nome idêntico, em tese, deve ser barrado já na hora do registro. Na consulta de viabilidade, ele fica já indicado como um nome que não pode ser registrado. Mas o nome semelhante, ele pode passar. Ele pode ser registrado. Talvez você esteja pensando, mas Cláudio, então o empresário ele tem hoje uma proteção ao nome mais restrita do que tinha algum tempo atrás. É verdade, mas é uma meia-verdade, porque o empresário ainda pode ter a proteção do nome semelhante, ou contra um nome semelhante. Nesse caso, contudo, não é a junta comercial que já vai barrar o nome no momento do registro. Não. Nesse caso, o registro ocorre e o interessado submete ao Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração, DREI, um recurso no sentido de pedir a anulação do nome registrado posteriormente, já que existe a anterioridade, e que traga a colidência. Vamos organizar de novo o raciocínio, a lógica aqui. Nome idêntico, a junta comercial não deve nem deixar passar. Em tese, nem é registrado. Nome semelhante, hoje, se deixa registrar. Mas o interessado, se entender que está sendo prejudicado, pode buscar tanto um recurso ao DREI, quanto posteriormente, se for necessário, buscar a justiça comum. Vejamos, artigo 23A da Instrução Normativa 81. Caso seja arquivado o ato com nome empresarial semelhante a outro já registrado, o interessado poderá questionar a qualquer tempo, por meio de recurso ao Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração, DREI. Parágrafo 1º, o recurso ao DREI deverá ser protocolizado na junta comercial mediante a apresentação de. Então você tem ali os documentos, a estrutura básica do que tem que ser esse recurso ao DREI, e o DREI vai decidir se há uma colidência ali no caso concreto que justifique ou não a anulação de algum dos nomes registrados. Nós vamos falar ainda com mais calma, dando alguns exemplos de decisão do DREI. Mas vejam, nome idêntico não deve nem ser registrado, é o homógrafo. Nome semelhante, a junta não barra o registro, mas por movimentação do interessado, ele pode recorrer ao DREI para tentar anular o registro do nome posterior e que traga alguma colidência. De novo, hoje a proteção ao nome é um pouco menos rigorosa do que era há algum tempo atrás. Assim se resolve o conflito entre nomes no âmbito administrativo, no processo administrativo. Havendo uma colidência que confunda, o que você vai fazer é manter o nome registrado com anterioridade, que vai prevalecer sobre o nome que tenha sido registrado posteriormente. Cláudio, e no Poder Judiciário? O Poder Judiciário tem algumas decisões que levam em conta outros critérios, como, por exemplo, o fato de estar havendo confusão na prática. Em tese, não deveria passar na junta o registro de dois nomes idênticos ou que gerassem confusão, mas se passar e chegar no judiciário, normalmente o judiciário resolve, levando em conta se há confusão, levando em conta o tempo
em que já esses nomes coexistem e também a existência de marcas registradas. Mas aí nós entramos num segundo ponto, que é o conflito entre nomes e marcas. Em vídeo anterior sobre o tema, eu coloquei tudo junto. Conflito entre nomes, identidade, semelhança e conflito entre nomes e marcas. Mas eu acho que para efeitos didáticos vai ser melhor separar esses assuntos e eu vou gravar um vídeo só com conflito entre nomes e marcas, porque depende de outras informações e conteúdos que a gente não viu mais especificamente do direito marcário, digamos assim. Agora, para fechar o nosso tema, né? Agora essa questão de conflito entre nomes, eu vou dar para vocês a informação de conflitos que foram resolvidos pelo DREI nesse ano agora de 2023. E eu quero que vocês, antes de ver a minha resposta, pensem se há ou não um conflito que implique em que algum dos nomes tenha que ter o seu registro anulado. Então vamos lá. TR9 Construtora e Incorporadora Limitada e TR9 Empreendimentos Imobiliários Limitada. Você acha que colide? Para responder isso, nós precisamos da seguinte informação. A colidência ela é aferida levando em conta o nome inteiro, excluindo apenas a menção ao tipo societário. Então, levando em conta o nome inteiro, excluindo o tipo societário, de novo, TR9 Construtora e Incorporadora Limitada e TR9 Empreendimentos Imobiliários Limitada. Você acha que colide? O DREI entendeu que não colide, porque se você olhar o nome todo, logicamente que não são as mesmas palavras utilizadas. Então aqui não houve colidência e nenhum nome foi anulado. O próximo. BAC Construção e Serviços Limitadas, microempresa. Isso de microempresa, esse aditivo de porte, hoje a gente não usa mais não. BAC Empreendimentos Imobiliários Limitada. Colidem? Não, né, gente? Se a gente for olhar o nome inteiro, não colidem. Próximo. Panificadora e Confeitaria Campos Elíseos Limitada versus Campos Elíseos Comércio de Alimento Limitada. Colidem? Pelo critério que nós vimos de aferir o nome inteiro, não colidem. E por fim, Nestlé Brasil Limitada e Delícias Nestlé Hortolândia Limitada. Se usássemos o mesmo critério que usamos para todos os casos até agora, entenderíamos que aqui não há colidência, porque se você olhar o nome completo, contudo, o INPI também levou em conta que Nestlé é uma marca de alto renome e também levou em conta que a atuação de Delícias Nestlé Hortolândia Limitada talvez não fosse das mais honestas, segundo algumas informações da documentação anexada. Mas, basicamente, em razão da existência de uma marca de alto renome, foi que o DREI anulou a utilização da palavra Nestlé pelo outro concorrente do Hortifruti Hortolândia. Agora vejam, cada um destes casos estará no ambiente virtual de aprendizado para que vocês confiram. Não se trata de um processo judicial, eu acho que é muito mais fácil a leitura, então é o que eu recomendo. Se você não é meu aluno e está assistindo esse vídeo, eu vou deixar a menção ao recurso ao DREI para que você possa encontrá-lo na página do DREI, que também não tem maior dificuldade de acesso, pelo menos atualmente. Então é isso, pessoal. Nós acabamos de tratar dos critérios para aferir se há uma colidência e para resolver a colidência. Basicamente, se há colidência, quem registrou antes prevalece. Mas eu chamei a atenção para o fato de que se passar na junta e se não resolver no DREI, portanto o procedimento administrativo, ao levar a questão ao judiciário, outros elementos entrarão para o cálculo da decisão. Manutenção da empresa,
Essa empresa já é conhecida pelo nome há bastante tempo, será que é o caso de anular o nome? Confusão. Está uma concorrendo com a outra de forma desleal? São elementos que, em tese, a gente nem precisaria cogitar numa decisão administrativa no âmbito do SINREM ou da Junta IDRI. Então é isso, pessoal. Eu fico por aqui. Recomendo a leitura da documentação do DRI, dos processos de lá, para maior familiaridade com o conteúdo da matéria. E fico por aqui. Um abraço, turma, e até a semana que vem.